meus amigos, tudo bem? Nessa aula nós iremos estudar a relação entre o estudo dos fósseis e a idade da Terra. O registro fóssil é muito importante para a ciência, pois nós não temos acesso à formação da vida no planeta ou como avaliar todas as formas de vida que existiram e como elas se alteraram ao longo do tempo. Não tem como a gente repetir esses experimentos, portanto, os fósseis servem como um museu da vida. Vocês lembram em qual tipo de rochas os fósseis são encontrados? Isso mesmo, nas rochas sedimentares. E o estudo desse registro fóssil é muito utilizado para se tentar encontrar a idade do nosso planeta. Ao estudarem o registro fóssil, os cientistas e pesquisadores fazem suas interpretações e tiram suas conclusões. Existem algumas propostas para a idade da Terra, mas as mais conhecidas são as relacionadas ao modelo naturalista ou evolucionista e ao modelo criacionista. Modelos, porque já falamos, eles não podem ser comprovados cientificamente através de experimentos. Segundo o modelo naturalista, a Terra teria cerca de 4,6 bilhões de anos. Todas as espécies que conhecemos hoje teriam evoluído de seres extremamente simples que foram sofrendo grandes modificações ao longo de milhões de anos, a chamada macroevolução. E eles acreditavam também que ao longo desse período, vários eventos ocorreram no nosso planeta que causaram extinções em massa. Já o modelo criacionista propõe que a Terra tenha cerca de 6.000 anos e que todos os seres vivos foram criados por Deus em 6 dias literais de 24 horas. Ele considera também o fato da ocorrência de uma grande catástrofe, o dilúvio, que eliminou a vida em todo o planeta, menos Noé, sua família e casais de animais, e que também modificou completamente a estrutura da crosta terrestre. Mas não é só o estudo do registro fóssil que ajudam os cientistas a tentar definir a idade da Terra. Ao estudarem os fósseis encontrados em uma coluna de rochas sedimentares que vai desde a superfície da crosta até regiões bem profundas, os pesquisadores perceberam que nas camadas de rochas mais profundas, ou seja, as mais antigas, eram encontrados fósseis de micro-organismos ou organismos muito simples. Ao subir na camada geológica, os seres iam ficando cada vez mais complexos. Crustáceos, moluscos, peixes, anfíbios, répteis e plantas eram encontrados. Na camada seguinte foram encontrados fósseis de dinossauros, aves e plantas com flores. E por último, nas rochas mais recentes e da superfície, foram encontrados fósseis de espécies que conhecemos atualmente. O estudo da coluna geológica possibilitou ao longo do tempo a divisão do tempo em eras geológicas. Mas também, como acontece com o estudo dos fósseis, aqueles que acreditam no modelo naturalista interpretam as eras geológicas de forma diferente daqueles que acreditam no modelo criacionista. Os naturalistas acreditam que as eras geológicas são períodos bem definidos com características específicas de rochas e tipos de vida, de acordo com os eventos supostamente ocorridos em cada um deles. Então, para os naturalistas, a era pré-cambriana, que seriam as rochas mais antigas, elas datam de 4,6 bilhões de anos até 541 milhões de anos, onde ocorreu o surgimento dos primeiros organismos vivos na Terra. Depois da era pré-cambriana veio a era paleozoica, que data de 541 milhões de anos até 251 milhões de anos atrás, onde teriam aparecido os primeiros seres vivos com conchas, peixes, anfíbios, répteis e as primeiras plantas terrestres com sementes. Daí ela teria sido separada da próxima era geológica, a Mesozoica, pela primeira grande extinção em massa dos animais marinhos.
E na era Mesozoica, que data de 251 milhões de anos a 66 milhões de anos atrás, teria sido marcada pelo surgimento dos primeiros dinossauros, mamíferos, as primeiras aves e as plantas com flores. E aí teria acontecido o início da fragmentação do continente único que existia, que era a Pangeia, e teria também sido seguida pela segunda grande extinção em massa, que foi a extinção dos dinossauros, separando essa era mesozoica da era cenozoica que veio depois, que data de 66 milhões de anos atrás até os dias de hoje, onde teria acontecido a evolução dos seres humanos, o aparecimento dos primeiros primatas e a diversificação dos mamíferos. Já para o modelo evolucionista, admite-se uma escala temporal diferente para a história da Terra e considera como fato a ocorrência do dilúvio como a grande catástrofe que eliminou grande parte, a grande maioria da vida em todo o planeta. Para os criacionistas, essa escala temporal, as eras geológicas não se caracterizam por milhões ou bilhões de anos, mas se resumem em dias. Considerando que, como vimos, a fossilização requer um rápido soterramento do material, o dilúvio oferece as condições ideais para a formação dos fósseis. E nessa catástrofe, choveu torrencialmente durante 40 dias, houve queda de meteoros e um forte terremoto que rompeu rochas das profundezas do mar, fazendo com que jorrasse lava para a superfície e as fontes de água se abrissem por baixo dessas rochas. O volume de água dos rios e mares aumentou a ponto de provocar desmoronamentos e inundações, eliminando toda forma de vida terrestre existente na Terra. A força e a velocidade das águas soterraram todos os seres de forma rápida e inesperada. Nas camadas mais profundas ficaram os animais que viviam no fundo do mar. Sobre eles, as criaturas que nadavam e flutuavam no mar. Os animais e as plantas que viviam nas partes terrestres próximas do mar foram soterrados em seguida. Os animais maiores e mais ágeis tentaram fugir e alcançar abrigo nas regiões mais altas, e por conta disso, eles e as plantas existentes nos locais mais elevados do planeta foram enterrados por último. Com o tempo, muitos desses organismos foram mineralizados, ou seja, endurecidos e fixados nas rochas como fósseis sem marcas. As rupturas da crosta terrestre fragmentaram o continente e a movimentação das placas tectônicas causou a formação das bacias oceânicas do Atlântico, do Índico e de parte do Pacífico. As camadas de rochas se dobraram e se levantaram, constituindo enormes cordilheiras como o Himalaia, os Andes e os Alpes. A velocidade com que o imenso volume de água se deslocou causou a escavação natural de locais como o Grand Canyon nos Estados Unidos, por exemplo. Os cientistas utilizam várias técnicas de datação para tentar obter as idades dos fósseis das rochas, porém, a mais utilizada é a datação radiométrica. Nessa técnica de datação, são utilizados átomos radioativos que emitem energia e se transformam em outro elemento. Um exemplo é o elemento carbono, que possui alguns isótopos, entre eles o carbono 14, que é radioativo e que, ao emitir energia, se transforma em nitrogênio 14. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Isto quer dizer que se eu tiver 10 gramas de carbono 14, passados 5.730 anos, eu terei 5 gramas, porque as outras 5 teriam virado nitrogênio. Mas essas datações não são confiáveis, porque para que os cálculos sejam precisos, é necessário que o material analisado não tenha sofrido interferência externa. E também se sabe que, como as rochas são recicladas e transformadas umas nas outras o tempo todo, é impossível datá-las com precisão.
Nessa aula, nós pudemos compreender que, além dos fósseis, o estudo das rochas nos fornece importantes evidências sobre um passado que nós não conhecemos e que, dependendo das interpretações desses estudos, as conclusões sobre a idade do nosso planeta podem ser bem diferentes. Bem, nós ficamos por aqui. Eu te encontro na próxima aula. Tchau!